Olá, me chamo Larissa Carvalho e nós estamos dando início a mais um episódio do Geradas para o Milagre. Testemunhos que têm edificado, transformado e aumentado a nossa fé. Tem sido uma honra estar aqui toda semana compartilhando algo da parte de Deus. Testemunhos edificantes que vêm transformando aí. E eu tenho recebido muitas mensagens lindas, aquelas mensagens que aquecem o nosso coração. E eu tenho certeza que nós estamos no caminho certo. Antes de começarmos o nosso vídeo, eu queria que você se inscrevesse no nosso canal. É muito importante que você esteja aqui inscrito conosco. O canal entende que nós estamos trabalhando com conteúdo saudável, com conteúdo aí que edifica pessoas. É muito importante pra gente a sua inscrição no nosso canal, que você curta esse vídeo, que você encaminhe para mais um, porque eu tenho certeza que tem pessoas aí do outro lado esperando por esse testemunho, precisando escutar essa palavra, precisando escutar essa história tão edificante. Hoje, em especial, eu estou com uma pessoa aqui maravilhosa, uma mulher que eu tive a honra de conhecer. Que feliz! Cecília Carvalho está comigo aqui hoje, no Geradas para o Milagre, para falar um pouco sobre a história dela. Cecília, quero te falar que é uma honra para mim te receber. Fui muito edificada com a tua história, que coisa linda, que história linda de superação. E eu quero que você se sinta à vontade, se sinta acolhida e assim, entender que aqui não foi um encontro por acaso. Eu quero que você entenda que foi um encontro marcado por Deus para te receber. Seja bem-vinda. Obrigada, Lara. É um prazer muito grande estar aqui, né? E Deus, ele preparou esse encontro muito especial após tanto tempo esperando para poder contar o meu testemunho. E eu acredito que o Gerados para um Milagre é a hora certa. Amém. E realmente foi assim, né? Foi um encontro que o Senhor fez com que a gente se encontrasse aqui. Porque eu tenho certeza que nada é por acaso, né? Nada é por acaso e nada foge dos planos do Senhor. Linda, pense, mais linda ainda pessoalmente, porque a gente estava se falando e eu não a conhecia. Eu disse, menina, como você é linda. Você que é maravilhosa. Linda demais, linda, linda, linda. E com um testemunho muito edificante. Amém. Mais linda ainda, gente, de dentro para fora, viu? Né? É muito importante isso. Eu queria que você falasse um pouco sobre você, Cecília. Quem é a Cecília? Que você falasse um pouco sobre a sua história. Eu já conheço ela toda, mas tem muita gente que tá aí que não te conhece e vai conhecer assim no fundo, no oculto, a partir de hoje. E que você falasse um pouco também sobre a sua história, assim, se você nasceu num lar cristão, se você já ouvia falar sobre Jesus, falar um pouco quem é a Cecília Carvalho pra gente. Certo. Então, meu nome é Cecília Carvalho, né? Como a Lari já me apresentou. Tem uma mãe, o nome dela é Luísa, um pai, Rosiel. Desde pequenininha eu venho de um lar cristão, né? Desde quando eu sou muito novinha. Hoje eu sou casada com meu marido Fagner Carvalho e não tenho filhos ainda, mas eu sei que Deus, ele está preparando o momento certo. Amém. Tenho 25 anos, 25 anos de muito testemunho, né, para poder contar. Muita coisa já com 25 anos para poder contar, sim. Muito, muito, muito. E sou proprietária da Cecília Carvalho Beauty. E é um prazer estar aqui, gente. Eu tenho tantas coisas para poder falar para vocês do quanto Deus, ele tem feito na minha vida, né? Das pessoas que estão ao meu lado também, porque eu acredito que quando Deus, ele levanta alguém nessa terra, ele levanta para poder edificar outras pessoas. Verdade. E não só edificar a nossa vida. Então, no que adianta, né? A gente ser abençoada para que a gente também não venha abençoar. E é um prazer. É verdade, é isso mesmo. Eu acredito que o Geradas para o Milagre, ele tem vindo com esse intuito. Se curar para ajudar outras mulheres a ser curadas através do testemunho, através da nossa história de vida. E tem sido momentos maravilhosos. Você foi um presente de Deus para esse projeto, né? A forma que nós nos conhecemos para chegar até aqui foi linda. E eu agradeço a Deus por tudo, por tudo, por tudo. Toda a honra, toda a glória e todo o louvor. E foi incrível também, Senhor. Lari, porque como eu lhe falei, né? Quando a gente se conversou, a gente nunca teve o contato assim, de se falar. Sim, foi a primeira vez que você falou comigo. E em um certo momento, eu tava arrumando a casa, né? Como eu falei pra você, e eu sentei no sofá e eu falei, pai, já passou tanto tempo que eu quero contar o meu testemunho, mas eu não quero contar da forma, assim, uma forma comum. Eu quero realmente que seja uma forma que venha impactar vidas, que as pessoas venham entender algo especial, algo especial do que realmente o Senhor fez. Então, na hora eu orei assim, Deus, envia alguém, alguma forma de podcast, alguma coisa assim, para poder ser realmente que venha tomar uma proporção, que as pessoas venham entender o tanto que o Senhor fez na minha vida.
E essa foi minha oração. Isso eu fiz de tarde. Quando chegou de noite, eu recebi uma mensagem sua. Meu Deus! Foi, eu até falei pro meu marido, eu fiz meio assim. Isso mesmo. Eu fiz meio assim pro meu marido. Rapaz, eu fiz essa oração e hoje a Larissa falou comigo pra gente poder gravar um podcast. Então, assim, isso. Quando é no tempo de Deus, é perfeito. É verdade. Por isso, quando acontece uma coisa ou outra, hoje, para eu poder chegar a essa mentalidade que eu tenho hoje, eu entendo que eu tive que passar por alguns desertos para poder entender que é no tempo de Deus. Isso, nada foge do controle dele. Nada foge do controle dele, do tempo dele, da estação dele. Porque quanto mais a gente tenta fugir, fazer com as nossas próprias mãos, com o nosso ego, a gente não consegue, a gente corre em círculos. Não sei se você já passou por essa situação, passei. Né? A gente anda e a gente continua no mesmo canto. E nada flui. É verdade. E que bom que o senhor preparou esse tempo pra gente, né? Que bom que o senhor após 6 guardou anos. essa história e esse testemunho lindo pra ser contado aqui em primeira mão, né? Lari, eu tenho certeza que você já fala dele aí por onde você passa, mas numa proporção que eu creio que vai ter aqui no Geradas para o Milagre. Com certeza. Queria que você falasse um pouco sobre a sua adolescência, assim, o que você enfrentou pra chegar hoje aqui, porque você tem 25 anos, mas você já tem uma bagagem muito grande, assim, de experiências, né, com o Senhor. E de uma experiência, assim, de uma mulher, né? Sim. Porque hoje você não é mais uma adolescente, você é uma mulher. Mas para chegar nessa mulher que aqui estamos, eu queria que você falasse um pouco sobre a sua adolescência. Certo. Hoje eu tenho 25, né? Como eu falei, mas eu já passei por muita coisa, aprendi. E eu tenho muito para mim que ainda preciso aprender mais. Muito mais. Que a gente nunca tá preparado, né? É verdade. A gente nunca sabe o bastante. E... como eu falei também, eu cresci num lar cristão. A minha mãe sempre me ensinou o caminho correto a seguir. Só que chega um momento na nossa vida que a gente tem que a gente quer fugir, né? Um pouquinho. A gente quer passear no mundo. É verdade. Que essas são as palavras corretas a se falar. E nesse tempo eu vivi, né, momentos no mundo de quase um ano e meio por aí. Eu fui usuária de drogas também. Eu tive um momento que eu passei por essa situação que nem parece olhando pra mim. Nem parece mesmo. Quando eu costumo sempre falar para as pessoas, quando eu tenho uma oportunidade de falar para alguém, sabe, sobre o meu testemunho, as pessoas falam, Cécio, mas nem parece que você passou por tudo isso. E eu falo, mas é porque quando Deus, ele realmente muda a história de uma pessoa, quando ele muda a pessoa, não dá pra entender o que realmente a gente já passou, o que a gente fez. A gente fica como os que sonham verdadeiramente e entra assim numa nostalgia, né, assim, numa coisa tão linda que ele tira todas aquelas mazelas, aquelas coisas que a gente passou lá atrás, né, pra dar algo novo a gente. E nesse momento que eu passei, né, que eu usei drogas, essas coisas, que bebi muito também, eu a todo tempo assim eu olhava pra minha mãe e eu falava, meu Deus, minha mãe não merece isso, sabe? Sei. E eu tive um tempo que eu fui morar na casa do meu pai também. Ele foi uma parte muito essencial também nesse momento. E daí eu parei e fiz assim, não é isso que eu quero pra mim. Então hoje eu poderia ter uma história totalmente diferente do que eu tenho hoje, né? É verdade. Eu poderia estar totalmente diferente a minha história. Isso, mas assim, eu acredito que tudo depende da nossa decisão, do nosso posicionamento, né? Exatamente. E sabendo da sua história a fundo, como a gente já conversou, eu vejo que você foi uma mulher que se posicionou, que você entendeu verdadeiramente ali o que Deus tinha pra você e você quis ser uma pessoa melhor, né? Fala um pouco agora sobre como você começou a sua vida profissional, né? Porque você já comentou um pouco comigo, mas eu queria que você falasse como você começou. Você falou que começou lá na garagem da sua mãe. Isso. Começou uma linda história depois dessa adolescência, né? Isso. Deus te presenteou com esse dom maravilhoso. Verdade. Quando eu passei por todo esse processo, eu tive um relacionamento de 3 anos, não deu certo. E daí veio mais amadurecimento, né? E foi quando eu conheci o meu marido. Sim. Foi quando a gente realmente se casou. E eu vi o cuidado de Deus naquele momento ali, na pessoa que ele enviou para poder ser o meu esposo. Amém. Que eu sempre falo para ele assim que nada disso seria possível se não tivesse Deus primeiramente e ele também para poder me ajudar. E a gente começou, né? A gente se casou e foi quando chegou nos meus 17 anos. Eu me envolvi com Fagner, a gente se casou com 19. Foi quando eu falei assim. Novinha, foi bem novinha. né? E eu falei, meu Deus, eu tenho tantas coisas para poder conquistar, mas de fato eu não sei como é que vai ser.
E daí foi quando eu tava em casa, às vezes eu me maquiava, tirava foto pra lojas, Você assim, de bem bairro. sonhadora, né, Cecília? Sempre muito trabalhadora, também fazia bijuteria assim, pra poder... empreendedora desde coisinhas. nova já, assim, já sabia o que queria. Já sabia o que eu queria. E daí eu firme aí as meninas falaram comigo, firme assim, Cécio, por que você não começa a fazer sobrancelha? Eu tinha um interesse de fazer com você. Sim. E daí eu fiz o primeiro curso e comecei a fazer. E foi quando eu coloquei na casa da minha mãe, na garagem. E eu falei pra Deus assim, meu Deus, que coisa diferente. Porque assim, eu nunca tive condições também de nenhum salão pra poder fazer a minha sobrancelha, fazer minhas unhas e meu cabelo. Então, não tinha noção do que realmente era para poder eu viver esse mundo. Né? Então, assim, eu vim de uma família muito humilde. E pra você ter ideia, quando o Fagner me conheceu, assim, ele foi lá na minha casa a primeira vez, ele se espantou. Por conta que realmente era uma casa muito humilde. Entendeu? Então, assim, a gente veio... Eu tenho essa essência, entendeu? Sim. Eu sei o que é não ter, eu sei o que é ter. E isso é muito importante. É muito importante. Que lá na frente também eu vou falar sobre isso. Saber lidar com o não ter e com o ter, com humildade, né? Com humildade. E daí a gente começou, né? Eu comecei na garagem lá da minha mãe, no Benedito Bentes. E daí tudo fluiu. Foi daí que eu falei pra Deus assim, a gente reformou e eu falei pra Deus, mas não é isso que eu quero. Sabe? Lá tava tão confortável pra mim, eu morava na parte de trás da casa e na frente era a garagem. Só que pra mim eu falava assim, não é isso que eu quero. Tá tão lindo, tá reformado, porém eu quero mais, almejava mais. Era como tipo, faltasse alguma coisa, sabe? E daí foi quando eu falei pra todo mundo assim, vou pra um empresarial. E meu marido e minha mãe, não, meu Deus do céu, Cecília. E eu sempre fui muito assim. Eu quero isso e eu vou. Não tem problema nenhum. Comecei lá sem nenhuma cliente naquela região. Minhas clientes eram tudo do bairro, né? Do Benedito Bentes que eu comecei. E eu falei assim, não, eu vou. Fui pra lá com um gasto de quase 4 mil reais, 3 mil reais por mês. E na garagem da minha mãe eu só tinha um gasto de 500. E daí eu fui pra lá sem cliente, reformei e comecei. E lá Deus me prosperou muito. Amém. Glória a Deus por isso. Muito. E assim foi quando eu cheguei lá no empresarial Humberto Lobo. Sim. E daí a gente passou por todo o processo. E também, Lari, como eu lhe falei, né? Eu sei o que é a vida não tendo. Sim. E sei o que é a vida tendo condições. Deus te deu essa experiência até lá atrás mesmo, você poder ter, né? Isso. Você ter mais e você poder honrar sua família, honrar sua casa. E mostrar pra você que às vezes ter não é tudo isso que a gente imagina. Isso. E se a gente ter uma condição financeira boa e a gente não souber lidar, vamos dizer assim, com o dinheiro, também não adianta de nada. Não adianta de nada. E aí, quando chega esse momento, né, agora, porque geralmente quando a gente não tem nada e a gente passa a ter alguma coisa, a gente se acha. E a gente acha, o ego, o tal do ego, né? A gente acha que o que está acontecendo ali é pelas nossas mãos. No meu caso, é as minhas mãos. Aonde eu for, vai ter. Sim. Vai dar certo. A gente deposita toda a confiança em nós, né? A gente passa a deixar Deus em segundo plano, vamos dizer assim, colocar o nosso eu ali acima de todas as coisas, e aí é que a gente se perde. E aí é que assim, a gente se perde. E esse momento chegou, né? Sim. Esse momento, eu passei por esse momento bem difícil, né? Na qual eu colocava todas as minhas expectativas do meu trabalho, das minhas amizades. Tudo era isso, eu esquecia muito do que era realmente o principal e que foi que me colocou ali, que era Deus. Você consegue entender, assim, Cecília, que Deus naquele momento... Deus não, perdão. Que o dinheiro naquele momento passou a ser o seu Deus? Sim, o mamon. O mamon, exatamente. Isso daí é muito importante e é muito bom a gente falar isso abertamente. Sim, abertamente né? Eu nunca isso. falei isso assim, em público no meu Instagram, por isso que eu estava esperando o momento certo, porque assim... Quando a gente começa a ter alguma coisa, a gente acaba achando que a gente pode tudo. Que a gente é algo a mais. E na verdade a gente não passa de nada. De nada. É como eu costumo falar, da outra vez até comentei aqui, assim, tudo que tá aqui, tudo isso não é nosso. Isso. É tudo dele. E quando a gente começa a ter esse entendimento, começa a ter esse discernimento mesmo espiritual e saber que Deus, ele é soberano, ele tá acima de todas as coisas, eu acho que muda, assim, a nossa história. Exatamente. Né? E Deus, através dessa situação que eu passei, ele afastou todo mundo do meu lado. Ele tirou o Fagner ele sempre trabalhou comigo, né? Desde a garagem da minha mãe até hoje a gente trabalha juntos.
Só que teve um momento que Deus precisou até tirar o Fagner da minha vida, não Sim. como marido, mas sim como parceiro de trabalho. E daí ele abriu uma loja para ele, então eu já fiquei só. E nesse processo que eu fiquei só, Deus tirou também as amizades. Era um particular ali com você. Era que um Deus particular tinha, comigo. assim, com a Cecília, em especial, para que a Cecília começasse a entender e colocar algumas coisas no devido lugar, né? Exatamente. E quando Deus ele fez isso também, ele tirou a sala também do empresarial. Sim. Né? Eu recebi a ligação logo no começo do ano, de 2023, que a dona tinha que pegar a sala para poder vender. E daí eu fiquei naquele jeito, eu falei assim, meu Deus, eu não acredito. O senhor quer que eu volte pra casa da minha mãe? O senhor quer... Tipo, Culpando Deus. Culpando Deus. A gente tem essa mania, exatamente. né? E eu falava assim, meu Deus, o senhor quer que eu retroceda? O senhor quer que eu volte pra casa da minha mãe? Pai, tanto que eu investi, tanto que eu me dediquei. E Deus tirou as amizades também e me deixou sozinha naquele momento. E assim, né? Eu vejo muito assim, até estava meditando hoje e o senhor falou sobre a casa do oleiro. Né? Às vezes a gente precisa descer ali para a casa do oleiro para ser lapidada, para ser transformada, para que o Senhor entregue algo novo em nossas mãos. E assim, e não é sobre só a clínica, é sobre o que Deus quer fazer na vida da Cecília, através da vida da Cecília, na vida dessas mulheres que estão lá com você hoje, né? Que você vai falar mais sobre isso. E quando a gente desce para a casa do oleiro, que é aquele lugar de intimidade com Deus, onde que Ele quer nos transformar, nos lapidar, nos curar, Ele nos dá uma intimidade tão grande, uma graça tão grande, que a gente coloca Ele no devido lugar, que é o primeiro lugar nas nossas vidas, e tudo começa a florescer. E eu também entendo o seguinte, que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam o Senhor, né? Tudo coopera na nossa vida quando a gente sabe que nós temos um Deus maior que tudo, né? Isso. Então não foi diferente na sua vida. E hoje, tanto é que você hoje está aqui. Se nós estamos aqui hoje é porque você passou pelo seu processo, um processo de dor, um processo de falta, para que ela fosse tratada no íntimo. Porque, como você falou, existia um ego, uma soberba ali instalada na Cecília, que foi tirado para que ela aguentasse, gente, hoje o peso da frutificação. Hoje ela é uma mulher que está aí frutificando, né? Dando frutos dessa obediência. E é como eu te falei ali atrás, né? Antes da gente começar tudo aqui. É só o começo. Amém. É só o começo de grandes coisas que o Senhor tem para a sua vida por conta dessa sua obediência, por conta dessa sua renúncia. E Deus tem coisas maravilhosas para fazer na sua vida. Tudo que você passou foi com um grande propósito, viu? Amém. Não temas. E eu não tenho dúvidas disso, sabe? Eu acredito que eu tinha que passar por tudo isso para poder aprender. Porque quando a gente tá no deserto, geralmente a gente não entende. A gente não entende porque a gente tá passando por aquilo. Meu Deus, por que o Senhor tá fazendo eu passar por isso? Eu não mereço. E muitas das vezes a gente tá merecendo aquilo. Isso. Entendeu? E eu um dia desse eu tive isso. Assim, aí Deus falou assim, não me pergunte por quê. Me pergunte pra quê. Pra que eu tô fazendo isso? Exatamente. Não é por quê. Você precisa melhorar em algo, você precisa colocar algumas coisas no lugar, justamente para aguentar o peso da frutificação. E assim, a gente também tem que entender que vai ter momentos que a gente tem que falar com pessoas espirituais também. Isso. Né? Porque nesse processo que eu fiquei sem a sala, sem amizade, sem Fagner, fiquei realmente sozinha. Eu tive oportunidades que foi de fechar a minha clínica para poder trabalhar no Egito. E daí foi uma pessoa que entrou em contato comigo, me oferecendo tal valor para poder eu ir trabalhar lá, tudo pago. E eu falei para Deus, Pai, já estava naquele processo de lapidação, de perguntar a Ele. Porque antigamente eu falava assim, não, eu quero fazer, eu vou fazer e pronto. Eu tô com dinheiro, se eu quero fazer, eu vou e faço. Eu não chegava assim para poder perguntar a Deus, a tua vontade, que é o Senhor que deseja que eu faça, exatamente. Né? E nesse momento de oportunidade eu falei assim, Pai... Eu falei pra moça, né? Eu firmei assim, olha, eu vou perguntar a Deus pra poder ver se é isso mesmo. Amém. Graças a Deus que você fez isso. E eu passei por um processo de 3 dias, que foi até um culto na igreja. Fui o primeiro dia, nada de uma resposta. Segundo dia, nada de uma resposta. Quando foi no último dia, eu fiz meio assim, me ajoelhei e falei, Pai, eu necessito que o Senhor fale realmente o que o Senhor quer que eu faça. Porque eu não quero passar mais uma semana ou dar uma resposta errada. E daí, quando eu calei... A minha oração, finalizei, me levantei. Deus, através de um pastor que eu nunca tinha visto na minha vida, ninguém sabia dessa situação. A pregação foi sobre o Egito.
Sim. E ele olhou firmemente e falou assim: Deus não lhe quer no Egito. Amém. Deus lhe quer aqui. Glória a Deus. Então, pra mim ali, eu tomei pra mim isso. Sim. E ele falou ainda mais que tem pessoas que acham que se for, vai dar certo, mas não, é pra morte. Então, eu acredito que Deus, ele envia as pessoas certas no momento certo, mas também ele envia as propostas. Exatamente. Às vezes, a gente tem que estar muito, tipo assim, com a visão muito aberta para poder a gente entender o que realmente é de Deus e o que não é. E eu entendo que se realmente eu tivesse aceitado isso, hoje eu não estaria colhendo os frutos do que realmente o Senhor tem para minha vida, o que Ele preparou. E eu passei por esse processo, tive um momento de depressão. Quem me acompanha há muito tempo vai lembrar disso, que eu parei um tempo de atender, né? Eu quase fali realmente, de verdade, a empresa, por conta que eu tinha nojo só de pensar que eu tinha que ir para o estúdio. Sim. Eu passei por esse processo. E a minha mãe teve que trabalhar comigo, morar comigo, meu padrasto também, o meu marido, para todos ali me dar uma força. Todos os dias minha mãe orava em mim. Então, ninguém sabia disso. Meu Deus. Era um processo que, quando eu aparecia no Instagram, eu aparecia rindo. E aí é que entra a questão da comparação. Porque muitas pessoas hoje em dia, né, vivem se comparando, acham que a vida de fulano de tal é muito perfeita. Ah, eu quero ter a vida, mas não sabe do que realmente passa, né? E eu passei por esse processo de ansiedade, depressão, e eu falava para Deus: Pai, eu não quero me medicar. Porque eu já estava nesse momento de realmente ir buscar a questão de medicações para poder sobreviver, que eu via tudo cinza. Então, assim, o maior ministério que eu acho que Deus ele quer fazer na minha vida também é para poder curar pessoas com ansiedade e depressão. Sim. Porque eu passei por isso. Ajudar, né? Ajudar, exatamente. E antes da gente começar também, a gente falou sobre isso, sobre a autoestima das pessoas. Isso. É algo muito sério quando mexe com a autoestima, principalmente da mulher. Sim. Assim, de você se sentir bonita, de você se sentir completa, né? De você estar... uma sobrancelha bonita, um cabelo bonito, é diferente. Isso. Tem dias que eu acordo, já não tô muito bem, eu digo, não, vamos reagir. Exatamente. Vamos passar um corretivo, vamos passar um blush, vamos melhorar. E isso é algo milagroso. Sim. É algo que Deus permite que, através das nossas mãos, que no caso a sua profissão, ajudar outras mulheres a se sentirem bem, a resgatar nelas aquela autoestima, aquela vontade de viver, porque muitas vezes está dentro de casa e não tem uma palavra encorajadora do marido, do filho, isso. Da família. Aí você vai para um salão, isso. Vai para um local e ali você é elogiada até pela pessoa que está lhe servindo, né? Você é bonita, você é bela. E desde quando eu comecei, sempre as pessoas que Deus enviam para mim são pessoas realmente assim. Que bom. E assim, elas podem testemunhar que elas sentem Deus. É incrível. Amém. É algo que eu falo assim para Deus: Deus, eu às vezes não sou merecedora de tudo isso. Mas ainda assim o Senhor me escolheu, sabe? Aquela mulher improvável. Sim, com certeza. Que somos nós. Com certeza. Aquela mulher que as pessoas achavam que não iria dar em nada. Não iria dar certo. Então, assim, eu tenho muito isso pra mim. Eu era uma filha improvável, uma mulher improvável, mas além de tudo isso, Deus olhou e Ele achou graça. E foi isso que aconteceu, né, na minha trajetória nesse período de 2023. Entendi. Você estava falando aí, o Senhor grandemente falou aqui ao meu coração sobre a fase que você teve um nojo, que você ficou sem querer trabalhar. E o Senhor mandou te dizer assim, é como se fosse assim, para que você entendesse que aquilo não era tudo. Isso. Para você entender que Ele era o primeiro plano, Ele estava em primeiro lugar, que o seu profissional, ele só existia por conta dele. É verdade. Então, Ele te fez ali, tirou tudo, arrancou tudo das tuas mãos, uma falsa sensação de poder para mostrar para Cecília assim, filha, sem a minha presença aqui, isso nada acontece. Nada acontece. E foi exatamente isso que aconteceu, tá? Meu Deus. Nesse processo, eu tentava o tempo todo procurar outro ponto, que eu tinha que sair de lá, né, para poder ir para outro canto. E todas as portas se fecharam. E eu falava, meu pai, e agora? E geralmente nessa parte, né, alta, quem mora no Maceió entende que existem vários pontos. E para mim todas as portas se fecharam. Não tinha nada. E eu tinha um sonho que queimava em mim, né, que era de ter uma clínica na parte baixa de Maceió. Só que eu falava assim, pai, e daí eu já estou sonhando alto demais. Eu não tenho condições, não tenho quem realmente invista,
Mas eu esqueci que quem investiu sempre no meu negócio foi o Senhor. E que Ele é o dono do ouro e da prata. Ele é o dono da empresa. Ele é o dono da empresa, Isso. Ele é o dono do ouro e da prata. Ele é o financiador. Toda vez Ele que é o eu advogado. Oro, toda vez que eu oro, eu falo assim, Pai, eu entendo que eu sou a tua funcionária e o Senhor é o dono da minha empresa. E daí eu passei por esse processo, sabe, Lari? Eu falei pra Deus, assim, todo dia, meu Deus, cadê a clínica? Cadê o lugar pra eu poder me mudar? E Deus calado. Deus calado. Sem ter nenhuma... As salas também no empresarial. E eu falei assim, meu Deus, tá bom. Aí chegou um momento que eu vi que realmente não era com as minhas mãos. E antes da gente entrar nessa parte aí, que é a Sim, melhor parte, a melhor que é a melhor parte, que eu olho assim, eu digo, meu Deus, só o Senhor pode fazer isso, só verdade. o Senhor pode nos limpar, nos curar, né? Aí eu queria que você falasse um pouco sobre essa parte do ego. Certo. E essa parte da soberba, né? Porque como ela falou, e assim como existem muitos por aí, né? A gente passa a viver algumas coisas das nossas vidas querendo fazer com as nossas mãos, querendo fazer do nosso jeito. E existe muito isso. Quando a gente começa a crescer em algumas áreas das nossas vidas, a gente se perde um pouco. Então, esse testemunho é para você, que talvez esteja começando algo aí, que tem a Deus, que conhece a Deus, mas para que você não inverta esse valor, você não coloque nada acima dele, que você entenda que você precisa ser uma pessoa humilde, que você precisa ser uma pessoa confiante em Deus e que você não precisa nada além da presença dele para poder romper, né? Eu queria que você falasse um pouco sobre isso. Como é que você lidou aí com essa parte desse tratamento, né? No seu ego e na soberba que você mesmo falou que você tinha antes da sua nova fase em Deus, né? E na sua empresa. Sabe, Lari, uma das coisas que eu trago mais como lição hoje eu vejo o quanto precisamos de pessoas. Verdade. Quando a gente tá com o ego lá em cima, a gente acha que a gente pode tudo só. Que as pessoas, elas têm que nos servir. Muito sério isso. E assim, eu sempre, desde muito nova, eu tenho um gênio muito forte. Meu gênio, ele é muito forte. Sim. Né? Então... Não mais, em nome de Jesus. Não mais. Não mais. A gente entende que a gente tinha, né, esse jeito. E Deus, quando a gente passa por esse processo, Ele quebra, Ele mata, Ele faz com que realmente mortifica, Ele quer. né, Cecília? E assim, hoje em dia, muitas pessoas que me conhecem, até minha mãe, meu marido, eles notam realmente a diferença que assim, a gente não é santo. Mas a gente tenta melhorar todos os dias, Deus, né? Ele pede pra gente parecer com Ele. Mortificar a nossa imagem e carne. semelhança. Verdade. Então, assim, eu vejo muito isso em mim, porque uma das coisas que realmente eu tinha com o ego que ele acompanhava era que eu queria que as pessoas realmente fizessem só o que eu queria. Sim. Eu não servia as pessoas, entendeu? Então, uma das coisas que eu vejo muito importante hoje como lição é que a gente tá aqui para poder servir. Sim. Servir, olhar para as mulheres com amor, né? Hoje em dia existe muito essa questão de inveja. Inveja existe, né? Bíblico. Isso. Só que hoje em dia as pessoas levam muito isso ao pé da letra de não querer ajudar outras mulheres. Isso, nós de estamos servir, aqui de pra inspiração. isso. Então, assim, desde quando eu entrei nessa área, tem muitas mulheres, muitas meninas que se inspiram em mim. Isso, E muitas verdade. pessoas às vezes chegam pra mim, Cecília, tá te fazendo igual o que você fez. E assim, eu tenho pra mim que não é isso. E é pra isso que nós fomos chamados, pra pra influenciar. isso. E tá tudo bem. Exatamente. Então, assim, pra mim, hoje em dia, uma das coisas que eu mais tenho pra mim, que mulheres, elas precisam levantar outras mulheres. Isso sabe? mesmo. Uma pessoa que chega pra mim e já fica falando assim, fulano de tal tem inveja de mim, fulano de tal é isso. Pra mim, já é uma pessoa que eu não quero do meu lado. Porque eu acredito que estamos nesse mundo para poder levantar outras mulheres, para poder estar, né, em comunhão, para poder ajudar a ser uma versão melhor e inspirar. É uma das coisas que realmente eu vejo e eu tirei como lição. Porque nesse processo que eu estava de amadurecimento, eu era um tipo de pessoa que eu falava muito mal, né, das outras pessoas. Eu tinha amizade, falava de uma amizade para outra. Então, assim, para mim, hoje em dia, eu vejo que quando uma pessoa chega para poder falar de uma amiga perto de mim, eu já entendo que aquela pessoa, realmente, ela precisa ser mudada pelo Espírito Santo. Então, assim, eu tenho muito isso comigo. Eu tenho muito que realmente aprender. Aprendi a ser uma boa esposa também, que é o que nós devemos falar, né?
A gente tem que ser realmente uma mulher virtuosa, na qual a gente tem que amar o nosso parceiro, amar as pessoas. Nesse processo de ego também, o que foi que eu aprendi? Valorizar também os momentos e as pessoas que estão próximas da gente. Eu acho que é isso. Quando a gente tem um ego um pouco inflamado, eu acho que a gente termina sendo um pouco individualista. Sim, demais. Um pouco não, totalmente. Né? Muito a gente é individualista e egoísta. A gente passa a ser egoísta, porque a gente é uma centralização. Tudo em nós. Ao nosso redor. É tudo eu, ninguém fala, a gente só fala sobre eu, né? Isso não tem muito isso com esse perfil. Exatamente. A gente fala muito sobre eu, então a gente termina assim, não valorizando as outras pessoas e não entendendo o nosso propósito, que é o nosso chamado, que é influenciar mulheres, que é influenciar pessoas, que é fazer com que elas cresçam, que ótimo, que eu posso influenciar essa mulher e ela quer aprender comigo algo, né? A gente coloca isso, como você falou, como uma inveja, como uma oposição. Não, tem espaço para todo mundo, tem espaço para todas as mulheres. Se Deus te levantou para isso, glória a Deus. E assim, eu quero te dizer que eu tô muito feliz. Amém. Muito feliz, porque assim, ver a transformação, eu sempre fui uma mulher que acreditei em outras pessoas. Até pago um preço grande por isso, sabe? Mas assim, eu sempre fui uma pessoa que acreditei no outro. Aquelas pessoas mais difíceis de se conviver, Deus coloca no meu caminho e eu acredito na abundância daquela pessoa. Eu invisto, eu pago o preço. Então assim, eu sei o que é que você está falando, eu sei o que... Eu sinto na pele isso, porque eu já convivi com algumas pessoas que ninguém dava nada, vamos dizer assim, como você falou, eu era um improvável. E Deus fez dessa pessoa um tudo, porque não é sobre o que você é hoje, é sobre quem você vai se tornar e sobre hoje, o coração que você abre e deixa o Senhor entrar e verdadeiramente você tem um quebrantamento ali. E o Espírito Santo, ele ama os quebrantados, ele ama aqueles que reconhecem, Senhor, eu preciso da tua ajuda, eu preciso que o Senhor entre aqui, que o Senhor faça algo novo na minha vida, porque sem a tua presença eu não consigo. Então assim, é sobre se humilhar na presença do Senhor, não na presença do homem, não na presença das pessoas, não. É Ele. Aí Ele vai separando, Ele vai colocando as amizades que devem estar conosco, Ele vai levantando mulheres e homens de Deus para nos ajudar, porque assim, caminhar que eu digo assim, é estar na convivência daquelas 5 pessoas que estão ali sempre com você, com pessoas que não vive da palavra mesmo do Senhor, é um pouco complicado, porque até os aconselhamentos não vão ser baseados naquilo que Deus quer para a tua vida, não é verdade? Então assim, que bom que Deus levantou pessoas para andar ao seu lado, para te despertar, e você é uma menina que você transparece assim, a sua luz é única. Não por só você ser bonita por fora, é porque você tem uma luz mesmo diferente. E eu tenho certeza que essa luz é a luz do Espírito Santo na sua vida, por tudo que você decidiu renunciar para estar aqui hoje, vivendo esse propósito lindo, que é embelezar aí mulheres, que é com humildade, né? Sem ego, sem eu. E eu tenho certeza que existe... todos os dias, a partir do momento que você se levanta, ali uma transformação para a sua vida em Deus, porque só basta a gente estar disponível para Ele fazer o que Ele quer nas nossas vidas. Com certeza. E esse momento, assim, que eu passei, por isso foi necessário. Porque se eu não tivesse passado por esse quebrantamento, Deus tirasse todo esse ego, todo esse achismo, né? Eu não estaria realmente com a equipe que eu estou hoje, que é o que eu vou contar agora. Sim! Pois é, minha gente, imagine você sair da garagem da sua mãe, você depois ir para um empresarial, você fazer tudo assim, com excelência, mas Deus olhar para você e você dizer, não, eu tenho algo maior para a tua vida, mas antes de te dar esse algo tão grande, eu preciso ter um particular com você, eu preciso te transformar, eu preciso te edificar, para que ela pudesse aguentar o peso da frutificação. Você, mulher que está aí nos assistindo, deixe ser moldada pelo Senhor. Não use essa arma de amargura muitas vezes, essa soberba, esse ego. Isso não vem de Deus para a tua vida. E nós estamos aqui hoje com a Cecília para provar isso para você, que sem Deus, sem Jesus nas nossas vidas, nós não conseguimos avançar. E hoje a Cecília vai falar agora sobre esse novo tempo. Isso. A tão sonhada a parte baixa, né? Tão sonhada, assim...
lindo, eu tenho acompanhado você, tô ali seguindo, vendo, eu já quero estar lá, né? Sim, eu já com falei certeza. que eu vou estar lá, com certeza. E assim, muito admirável de ver, tudo com muita excelência, tudo com muito Deus, Muito né? Deus. E eu queria que você falasse agora sobre essa nova fase que você se encontra, que você falasse da clínica, você falasse de tudo que você está vivendo agora, a tua promessa, porque hoje ela está aqui, ó, carregando o milagre dela nos braços, né? Carregando, assim, os feixes, assim, a alegria. Porque, assim, a gente pode até caminhar, a gente pode até plantar chorando, mas chega a hora de se alegrar, né? Se alegrar, exatamente. Eu quero que você fale sobre a sua alegria agora pra gente. Exatamente. Que alegria, né? Que alegria, sim. Quando eu falei naquela parte, né, que foi que todas as portas se fecharam, né, lá na parte alta. Daí Deus, eu orei ao Senhor e fiz assim: Pai, até aqui, isso foi o quê? Eu passei janeiro até outubro. Sim. Querendo fazer com as minhas próprias mãos. E eu falei assim: Pai, até aqui eu fiz com as minhas próprias mãos. Até aqui eu quis, né, arrumar o local, até aqui eu quis fazer conforme a minha vontade. Mas agora eu entendo que realmente não foi como realmente Deus falando assim: filha, tá bom, né? Você veio até aqui lutando com as suas mãos, agora deixa comigo. E nesse dia eu falei: Pai, agora eu vou deixar nas tuas mãos e eu vou descansar. Ô, Cecília, rapidinho, antes de você entrar, e assim, com Deus também tem problemas, né? Sim. Assim, a gente acha que quando vai viver com o Senhor, a gente não tem problemas. Tem problemas também, tem grandes desafios, mas a diferença é única. Tem a presença dele, né? A gente tem a certeza que tem ele, né? A certeza que tem ele, é verdade. Exatamente. Então, até a gente entender isso é quando a gente realmente está em um profundo com o Senhor. Isso. Porque às vezes quando tem muitas distrações, a gente não consegue entender. É né? verdade. E o que Deus faz, Ele tira as distrações. E foi o que Isso. aconteceu, né? E nesse momento eu falei para Deus que eu ia entregar. E nesse momento eu entreguei. Passei um mês tranquila, sem me apressar, cobrar o Senhor. Também colocar a culpa nele, porque a gente também tem esse defeito. A gente acha que a culpa é do Senhor, mas não. Isso, com A gente certeza. tem que entender que a gente tem um processo e tem que passar. E nunca culpar ele. Nunca. Isso. E nesse momento eu descansei. Eu tava uma vez, deitei na minha cama e falei assim. E aí Deus falou ao meu coração: Cecília, olhe nesse site para poder você ver se você encontra uma sala. Aí eu falei assim: ai meu Deus, não, de novo. Eu já tô querendo. Apesar de que tá ficando louca. Não, já tô querendo tomar da mão do Senhor. Entreguei há um tempo, já tô querendo tirar agora. Aí Deus falou novamente: olhe, só que você vai olhar na parte de baixo de Maceió. Meu Deus. E eu fiz assim, pronto, aí foi que eu endoidei mesmo. E eu olhei. Assim, quando eu olhei, eu encontrei 3. E eu falei com meu marido, com a minha mãe. Eu fiz assim: vamos lá, vamos. Quando chegou lá, a gente foi em 2. Não era aquilo que, tipo assim, que eu olhava e falava: não é isso. Sabe? Não é isso que Deus quer. Não senti paz. A gente não sente paz, claro, né? Claro, com certeza. E quando eu entrei nesse ponto, que é o que eu estou hoje, eu fiz bem assim: meu Deus, é aqui. O ponto, ele tava acabado. E eu falava: que lindo. Que lindo. Aí você já tava imaginando ali pelos olhos da fé, né? Tudo que você imaginava, assim. Mim, falava assim: Cecília, que muito linda aqui. E sem cerâmica, sem piso, Deus, todo é acabado. Deus, é Deus. E eu, meu Deus, que lindo. Olha, eu já tô imaginando aqui, isso aqui. E daí foi. Eu olhei para o corretor, meu marido também concordou, ele falou que era muito bom e tal. E eu falei pro corretor assim: olha, eu gostei muito do ponto, mas eu quero você pode me dar esse final de semana para eu poder confirmar com o senhor para ver se é isso mesmo? Até por conta que era um custo muito grande, era uma reforma muito grande e era algo que eu estava totalmente despreparada. E ele olhou pra mim, eu acho que ele até tomou um susto. Ele fez-me assim: posso? Acho que nunca ninguém chegou pra ele e falou: olha, eu vou perguntar primeiro ao senhor. E ele falou: tá certo, vou aguardar. E nisso, Deus, ele me deu uma confirmação através de uma palavra. E eu falei pra ele que eu ia fechar o contrato. E assim foi feito, né? Eu fechei o contrato. E daí, quando a gente fechou o contrato, eu olhei pro meu marido. Eu fiz assim: agora já era, né, amor? Aí ele falou: agora já era. Agora a gente já assinou o contrato. Não tinha mais como voltar atrás. Não tinha, né? A gente já tinha. Mas o senhor não fala assim? Sai do barco. Sai do barco. Caminha sobre as águas. E muitas das vezes, é o que eu sempre falo hoje, sempre. A gente tem que olhar para a realidade na qual a gente quer chegar. Se a gente for olhar para nossa realidade, se eu olhasse para minha realidade,
eu não teria saído de onde eu realmente cresci. Só Deus mesmo, né? É só Deus. Então, assim, hoje eu sei que tem muito do nosso empenho, mas é o que eu sempre falo pro Senhor. Deus, se eu for falar a minha experiência que eu tive com o Senhor nessa clínica, tem pessoas que não vão entender. Sabe, tem pessoas que não entendem? Acha que, tipo assim, você teve o esforço. Ótimo, Deus, ele pede pra gente correr atrás. Mas a gente entende que tem muitas pessoas que têm muito esforço, mas não é aquele momento. Então, quando Deus, ele tá no negócio, as coisas andam, as coisas fluem. Por mais que a situação seja contrária. E foi quando a gente fechou, né, o contrato, pedi para poder a arquiteta ir lá, teve a arquiteta, ela fez o projeto, paguei a arquiteta tudo certinho, e eu olhava pro meu marido. Passo de cada vez. Eu olhava pro meu marido, amor, a gente só tem um mês. E isso, a gente só tinha um mês para poder sair da outra sala, que tinha que entregar. E daí Começamos exatamente, eu tava falando para Deus, perguntando a ele se eu podia falar sobre números, né? Sim. A gente começou exatamente com 15 mil reais, Lari. Imagina. Nenhuma reforma, nenhum prédio. Nenhuma reforma. Meu Deus. Pagando o aluguel para poder iniciar. E eu falei para Deus assim, meu pai, eu não sei como é que vai ser, porque eu e meu marido, a gente nunca teve sócios. Sim. Né? Nunca tivemos pessoas que chegassem e dessem dinheiro. E era só eu e ele na marra. E Deus quis mostrar que ele era o maior sócio. Que ele é o que maior. Ele é o dono, ele é majoritário, né? Exatamente. E daí começamos. Quando a arquiteta entregou o projeto, eu fiz assim, meu Deus. Eu futucava o Fagner embaixo da mesa. Aí eu falava, como é que a gente vai fazer isso? E era assim, tipo, era um projeto que, meu Deus, como é que vai ser? De onde é que vai sair esse dinheiro? Pai, isso. Algo muito grande. Algo muito grande. A gente pensou em algo que era, tipo... Não tinha nem explicação, nunca sonhei. Muito dinheiro. Muito dinheiro. E daí eu falei assim pra Deus. Aí eu olhei pro Fagner e falei assim, amor, como é que a gente vai fazer? Ele, meu filho, eu não sei. Dá o passo, né? Mas eu boto o chão. E daí começou a reforma. Começou e era todo o dinheiro do final do ano. Eu mandava pra Pix de pedreiro. Todo o dinheiro era pra pagar isso. Você ficava trabalhando lá e mantendo pagando a obra ainda, né? E pagando. E Deus provendo. Trabalhando e Deus provendo. Deus proveu de uma forma que o que eu não juntei um ano todo sozinha, eu juntei quando meu marido retornou pra mim. Que ele teve que fechar a loja, porque eu falei pra ele, amor, fecha a loja, não tô aguentando. E ele abriu de novo mão do sonho dele. Ele precisou abrir mão mais uma vez do sonho dele pra poder ficar junto comigo. Ele tá aqui, viu, ele gente? Tá aqui, ele tá ali. Admirando a princesa dele aqui. Muito bem, é isso mesmo, né? Para os homens que estão em casa, façam isso. Apoiem suas mulheres e as mulheres também, apoiem os seus maridos, porque é muito importante a gente sentir essa confiança, né, Cecília? A gente, assim, eu tô amparada. Eu tenho alguém aqui comigo, assim, no bom e no ruim. E que bom, glória a Deus pela sua família. Bom. E ele precisou abrir mão, né? E o ano todo eu tentava juntar dinheiro para poder sair, para poder reformar outro canto, e eu não conseguia. E eu falava, pai, eu tô trabalhando, tipo, cadê o dinheiro? No final do mês não tinha, exato. Tipo, você imagina você trabalhar sempre como você trabalhou com a mesma demanda. Antigamente você conseguia juntar quando tava com seu parceiro do lado. Zerou, ele fechou todas as portas. Fechou todas as portas, só tinha dinheiro para poder se manter. E quando chegou no final do ano, quando ele voltou, o que a gente não juntou no ano todinho, a gente juntou no final do ano. Glória a Deus por tudo. E começou a reforma. E chegou o momento da inauguração, que foi em janeiro, na última semana, né? Janeiro desse ano, 2025. Do ano 2024. 2024, isso. Sim. Aí Deus fez com que acabasse, né, o dinheiro. Pra ele. Reforma também, né? Foi muito gasto. Chegou janeiro, demanda tipo de cliente baixa, as pessoas viajam. As pessoas viajam, né? Exatamente. Já tá tudo pronto para o ano começar. E daí chegou a última semana e ainda faltava coisa de 25, 30 mil para poder quitar as contas. Para poder fazer questão de fachada, tudo isso. E eu cheguei no quarto lá atrás. Aquele quarto tem um mistério, que eu vou falar daqui a pouquinho. Que foi justamente esse quarto, que daqui a pouco eu conto sobre esse testemunho também. E eu comecei a chorar lá, e daí o meu amigo foi lá, junto com o Fagner, começou a me acalmar. E eu falei assim... Amor, agora acabou o dinheiro, não tem cliente, não tem o que recorrer, não tem cartão, não tem nada.
acabou. E você vê como a gente é, né? Vê. Exatamente. A gente, diante de algumas situações, assim, que a gente se vê desesperado, a gente esquece novamente quem é Deus. Sim. Porque, assim, a parte maior já estava tudo pronto. Exatamente. E aí entra também uma parte, né, bíblica que eu acho muito interessante, é quando Pedro, né, ele viu todos as curas do Senhor. Sim. E ele passou por uma frustração muito grande, pessoal, que foi perder, né, o filho. Verdade. E daí, quando ele estava na tempestade lá, o Senhor veio, andou pelas águas e pediu para ele olhar para o Senhor. Quando ele olhava para a tempestade assim... Meu Deus. Isso ele mesmo. caía, afundava. Mas o Senhor, ele pede o quê? Olha para mim. Olha tão somente para mim. E até fico emocionada, né, quando eu falo isso, porque muitas das vezes a gente olha para nossa situação no qual a gente vive. Para as vozes contrárias. Sim, para as vozes, para as pessoas que falam que a gente é, vai conseguir. O que não é. Isso. Então, assim, a gente realmente, de fato, Lari, a gente tem que olhar para o que realmente o propósito do Senhor. É verdade. As situações são contrárias, né? E nesse momento eu falei assim, meu Deus, acabou tudo, amor. Aí veio na minha mente, não, ainda existe uma alternativa. A gente vai vender o carro. Aí o meu amigo, ele falou assim na hora, mas vender o carro não é tão rápido assim, o meu já tá 6 meses para poder vender. Aí eu firmei assim, e quem realmente sabe entende, né, que demora muito para poder vender. E eu firmei assim, mas eu acredito que se Deus, ele realmente está no negócio, ele vai fazer vender. E isso só tinha 1 semana para poder acontecer, que era para inauguração. Aí eu ainda falei assim, mas se não acontecer, se não der certo, a gente pega a chave do ponto, entrega pra dona e é isso. Meu Deus. Vai fazer o quê? Pra você ver o nível que eu tava tão desapegada já, que eu entendia que aquilo não me definia. Sim. Aquilo não era tudo pra mim, entendeu? Por mais que eu queria muito. Sim. E daí a gente colocou pra poder vender o nosso carro. E isso foi uma quinta-feira de noite, se eu não me engano. O carro vocês colocaram para vender depois que já tinha inaugurado? Não, antes. Uma semana antes. Uma semana antes. Nesse dia que eu me ajoelhei lá no quarto chorando. E era para poder inaugurar nessa semana. Meu Deus. E foi quando eu falei para Deus. Aí a gente colocou na quinta-feira de noite para poder vender. E quando chegou no domingo, eu tava na casa do meu pai junto com meu marido. E o Fagner recebe uma ligação. E quando ele recebeu essa ligação, foi um rapaz querendo saber sobre o carro. Aí o Fagner falou, ai, que ótimo, não sei o quê, só que eu não estou na parte alta, eu tô aqui no francês, em Marechal. Aí ele falou assim, ótimo, eu tô passando pelo francês, vou aí ver o carro. Então, assim, Deus, ele já estava preparando tudo. Sim, então, colocou na quinta, na segunda, vendeu o carro. Muito rápido, tá entendendo? Assim. Então, assim, inauguramos a clínica. E Deus, ele quis tirar de vocês, assim, tudo que aparentemente era algo que vocês não conseguiriam viver sem. Sim. Exatamente. Não é verdade? Isso. Ele tirou tudo assim, vocês não precisam. Eu não tenho como fazer, eu sei agir. Como é importante a gente entender isso que Deus quer fazer na nossa vida, né? E aí entra a nossa zona de conforto, né? Porque enquanto eu vivia na parte alta, eu tenho minha casa lá muito bonita, muito arrumada, muito maravilhosa. A gente tinha nosso conforto, nossa casa, perto de família. A gente tinha uma casa, né? Um lar. Sim. E quando a gente tá muito na zona de conforto, Deus, ele vê que não é aquilo que quer, né? Não foi ele faz movimentar. Ele movimenta, ele não gosta daquele negócio muito parado, aquele negócio, não, tá bom aqui, e era realmente, não, tá bom, tenho minha vida, tá ótimo. Então, pra mim, tava ótimo. E daí, quando a gente vendeu o carro, a gente inaugurou a clínica, pagou tudo e começamos. Só que daí, aí veio a pergunta, meu Deus, vendemos o nosso carro, nossa casa é na parte alta, como é que a gente vai pra casa? Meu Deus. E daí foi quando meu marido falou, não tem problema. Passo de cada vez, né? Um passo de cada vez. Aí meu marido falou assim, não tem problema, vamos pegar o colchão e vamos dormir na clínica. Começou a morar na clínica. Começamos a morar na clínica e veja esse isso, testemunho veja ninguém isso, sabe. Jardel. Que testemunho de superação. É forte, viu? É muito forte. E daí começamos a morar na clínica e era justamente nesse quarto que eu chorei. Antes da inauguração, falando que tinha que vender o carro. E a gente colocou lá o nosso colchão no chão, né? Para quem tinha uma casa, conforto. Com certeza. A gente estava dormindo no chão. Mas tinha paz, né? Tinha que paz. excede todas as coisas, que é o mais paz. importante. Não tinha depressão, não tinha ansiedade, não tinha ego, não tinha soberba. E é assim que Deus faz. Lari.
E daí a gente passou por esse processo. A gente comprou, eu me lembro até hoje, né? Porque os detalhes importam e Deus, ele faz. Conte todos A os gente detalhes. contar. A gente comprou um fogãozinho, assim, aqueles fogãozinhos de caminhoneiro. 2 bocas? Sim. Aqueles que você pode adaptar na eletricidade, né? Esse mesmo, pronto, exatamente isso. E a gente fazia a nossa comidinha lá. E a Oh, clínica maravilhosa por fora. Impecável, cheirosa. Eu arrumada. linda no meu Instagram. E ninguém sabia, né? Claro, vai saber agora. Aí ninguém postava. Todo mundo vai saber agora. Aí Essa é a ninguém história também de superação. postava. Eu não postava, né? Sim. Os defeitos. Eu não Claro. postava os meus desafios, porque eu postava bonita. Mas os meus desafios depois dali, não. E é aí que para também a parte de comparação. Isso. Hoje em dia vivemos em um mundo, né? Um mundo na qual todo mundo se compara. A gente abre o Instagram e a gente vê a vida de uma pessoa maravilhosa. E a gente nem sabe o que, é que E ela a tá gente não passando, imagina. Eu né? acho que vai causar muito impacto quando as pessoas elas verem Assistirem, realmente né? Essa parte que eu passei, que eu vivi, e eu e o meu marido, que foi necessário a gente sair da nossa zona de conforto, a gente abrir mão, para poder a gente dar valor. Porque antigamente eu chegava na minha casa e eu não dava valor que eu tinha. Isso. Pra mim, a minha casa era uma casa comum, não. Meu Tipo, Deus. quero mais. Em tudo, assim, em tudo há tratamento. Tudo há tratamento. Em tudo há um porquê, verdadeiramente. Deus não vai fazer nada. Deus não vai botar você para dormir no colchão da sua empresa, porque ele acha bonitinho você dormindo no colchão da sua Isso. empresa. Ele vai te levar a dormir no colchão da sua empresa, porque ele quer te ensinar algo com aquilo ali. Exatamente. E foi isso que aconteceu, né? Se passaram 9 meses, a gente dormiu de janeiro até setembro. E a clínica é muito grande. E daí, todas as áreas eram desocupadas, só eu que trabalhava com as sobrancelhas. Sim. E daí, o que foi que Deus ele me ensinou nesse momento do secreto, né? Que eu tive que abrir mão da minha vida, que era confortável. Ele me ensinou que é importante a gente ter uma mesa, sabe? Que eu não tinha isso lá. Isso. Até a mesa para poder comer, eu não dava valor na minha casa. Meu Deus. Até a minha cama para poder deitar, uma cama simples, né? Que a gente olha para ela, a gente nem valoriza É sobre a ela. gratidão. E assim, eu me vejo dormindo no chão com meu marido. E quando chegou 9 meses, eu olhei o meu marido dormindo do meu lado. Eu olhei assim, tipo, pro teto, deitada no chão com um colchão. E eu falei assim, meu Deus, o Senhor me trouxe de tão longe. O Senhor trouxe eu e o meu marido de tão longe pra gente morrer aqui. É isso Jamais. mesmo que o Senhor quer pra mim. As pessoas... eu sou obrigada praticamente a mostrar realmente uma realidade que eu não vivo. Ô, Cecília, e às vezes a gente acha até que tá sendo uma farsa, né? Isso, mas de fato Não é? A gente acha assim. Exatamente. Mas é um tratamento. É muito difícil, porque assim, pra mim eu falava, pai, como é que eu vou falar uma vida que eu não vivo? Sabe? E assim, eu falava pra Deus, pai, eu não quero morar onde eu trabalho. Eu quero largar e falar assim, vou pra minha casa. Que era isso, tipo, a gente morava, a gente fechava as portas e já tava lá dentro, né? Então, assim, isso daí mexeu muito comigo. A gente comia no colchão, a gente não tinha uma mesa para poder comer. Então, assim, todo esse processo mexeu muito comigo. E quando foi nesse dia, após 9 meses, deitada no colchão, no chão, dormindo, meu marido do meu lado dormindo, eu olhei assim, eu fiz assim, pai, eu não quero morar onde eu trabalho, providencia. E foi daí que eu paguei o preço de 3 meses, orando, 3 horas da manhã. E eu me acordei. Você entrou num propósito. Em um propósito para poder ter essa reviravolta, né? E foi daí que Deus usou uma menina para poder alugar a sala, que hoje é a Lívia da unha, né? Eu quero exaltar muito essas meninas Sim. que estão lá na clínica, porque também é como todas ali se ajudassem, sabe? E elas chegaram num Deus momento começou muito... a unir o que você precisava, o propósito e uma Exatamente. troca de bênção, né, Em troca Cecília? de bênção. E daí foi quando... Aí não teve como ainda sair da clínica. Mesmo alugando pra Lívia, a gente ainda continuou lá. Sim. E daí Deus usou uma pessoa do Sul, que é a Carol, a biomédica. A Carol maravilhosa. E ela alugou do Sul a sala lá na minha clínica, que era justamente a sala na qual a gente dormia. Sim. E ela começou a reformar. E assim, foi quando a gente foi pro nosso lugar.
nosso Graças cantinho, a nossa Deus. casa. E eu olho assim para Deus, eu falo assim, Pai, como eu precisei passar por todo o processo, sabe? Como o Senhor usou pessoas para poder fazer com que as tuas promessas chegassem mais rápido também na minha vida. E como foi necessário aquela parte do ego. Porque hoje você ter uma equipe requer muito de você. Requer muita humildade, e, muita assim, paciência, exatamente. Né? Então, quando a gente não passa por esse quebrantamento, essa mudança, a gente perde as pessoas que estão do nosso lado também. Então, assim, hoje em dia eu tenho muita sabedoria, eu peço todos os dias a Deus sabedoria para poder lidar com toda a equipe. Hoje temos também mais uma menina, que é a Lavínia, então a nossa equipe tem todas essas profissionais, também temos as recepcionistas. Então, assim, olha só como cresceu. Meu Deus, você tem que tomar conta, assim... Não só como mulher, mas como exemplo. Isso é o mais importante. Como uma mulher de Deus, como uma mulher que tem uma palavra. É verdade. Tem uma mulher que, assim, que você olha e você diz assim, eu tenho admiração pela minha patroa, no caso, eu admiro, ela é um exemplo para mim, porque nós estamos aqui para isso, né? Sim, não para competir. Todas as minhas amigas que vêm aqui, que sentaram algumas vezes comigo, eu amo exaltar minhas amigas, amo exaltar as pessoas, porque assim, nós precisamos, e o outro precisa escutar aquilo que a gente acha daquela pessoa, né? Às vezes a pessoa precisa uma palavra encorajadora, tudo isso que você está passando agora, junto com a sua equipe lá. Exatamente. E é isso que vivemos hoje em dia, sabe? O máximo que... E foi como eu falei para você, Lara, eu estou guardando, né, esse testemunho de quase 2 anos, para poder contar da forma correta, para poder a gente realmente impactar vidas. Né? O meu intuito hoje não é falar, eu sou melhor do que ninguém, não. Deus, ele viu e achou graça na minha vida, para poder, através da minha vida, impactar outras vidas também. E é isso que realmente eu tento todos os dias, sabe? Sim. Eu me acordo todos os dias e falo, Deus, me faz ser parecida com o Senhor. Imagem e semelhança dele, né? Nós somos não somos perfeitas, sabe? Isso. Mas faz, independente de qualquer circunstância que a gente passa no nosso dia a dia, faz com que eu seja. Com certeza. Sabe? Então, assim, hoje em dia eu vejo, não só hoje em dia, mas Deus, ele sempre teve uma cobrança muito grande a respeito de quem ele tem um propósito. Verdade, né? Com certeza. E eu sou muito feliz, sabe, por tudo que eu passei. Hoje eu agradeço a Deus por passar por tudo e não reclamo de nada. Isso. Eu acredito que eu tinha que ter passado por tudo mesmo. Tinha que ter passado para você se transformar nessa mulher que você é hoje, tão nova, 25 anos apenas, né? Tem muita coisa para viver ainda. Vai encarar muitas dificuldades, adversidades, mas diferente, com a presença do Senhor. É verdade, amém. Eu quero que você fale aqui sobre a clínica, que você deixe o Instagram, que você fale onde ela fica, para todo mundo que assistir, né? Ter a oportunidade de te conhecer. Deixa o seu Instagram aí para todo mundo conhecer. Sim, gente, vão lá, né? Seguir. Fiquem à vontade. Sim, fiquem à vontade para poder ir lá, né? Ver o meu trabalho, de toda a nossa equipe. A gente fica ali localizado na Júlio Marques Luz, aqui na Jatiuca, bem pertinho. E é um ambiente, assim que você entra, você já sente que é um ambiente diferente, na qual estamos ali para poder realmente entregar o melhor para vocês, né? Levar a autoestima e trabalhar realmente com um propósito. Isso, e é isso. Que é o seu propósito, né? Fale um pouco sobre o seu propósito, hoje, de uma maneira assim, bem clara. O que Deus fez você viver hoje para chegar nesse destino, hoje, no local onde você está, no bairro que você está, vivendo o que você está vivendo hoje, não vivendo sem as dificuldades, viu, gente? Porque nós temos problemas para resolver, dificuldades todos os dias, mas é vivendo as promessas do Senhor, vivendo aquilo que Ele nos prometeu, que Ele falou que ia acontecer na sua vida. O seu propósito hoje. Como é que você enxerga hoje o seu propósito, Cecília Carvalho? Hoje, meu propósito, eu enxergo que nada realmente vale do que a gente realmente viver as promessas do Senhor, né? O que Ele realmente quer para a nossa vida e entender que dinheiro é consequência. Verdade, dinheiro é consequência. Às vezes as pessoas colocam dinheiro acima de tudo e colocam dinheiro como um principal motivo, mas não. Isso. E quando a gente trabalha dessa forma, eu escutei até uma pessoa falando que não entende.
Teve uma pessoa que chegou pra mim e falou, não entendo como tudo isso aconteceu na sua vida. Deus. E a única coisa que eu falo, sem dúvidas, que não tem como explicar, porque o impossível só é o Senhor que faz. Só é o Senhor que faz. E foi Deus que fez tudo. Não tem como. Não tem como. Até hoje eu não consigo falar assim, que foi eu que realmente, fruto de só minhas coisas, assim, só das minhas decisões. Eu entendo que realmente foi Deus, que ele não tem explicação. Não tem explicação. Sabe o que é quando é uma coisa impossível? Isso. Que você olha assim, você fala, tipo, não tem explicação. É o que aconteceu. E sabe o que eu olho, assim, dentro de tantas histórias que a gente já trouxe aqui, dentro da minha história também, é que Deus, ele ama mimar os seus filhos. Sim. Ele ama dar o melhor da parte dele. Ele é um Deus tão fiel, tão maravilhoso, sendo que ele trata. Ele é um pai bondoso, ele é um pai zeloso. É um pai. Então, assim, imagine, o pai, ele repreende, o pai, ele quer mudança, o pai, ele, às vezes, coloca no cantinho do pensamento. Exatamente. Tudo isso pra gente viver a nossa maturidade, chegar na nossa fase de mulher, que é a fase que você está hoje, de uma maneira diferente. Exatamente. E assim, Lari, por tudo que eu passei, hoje em dia, mesmo tendo passado por tudo isso, que existem pessoas que passaram por coisas muito mais piores, né? Com certeza. Isso realmente, de fato. Mas que a gente vem entender sempre, né, a nossa trajetória. Isso. E a gente não queira diminuir por conta Isso. que fulano teve uma dor maior. Isso, é a Então, sua história. A gente tem que ter a nossa história como a nossa principal inspiração. É verdade, com certeza. E é muito importante isso, entendeu? É verdade. Muito importante. Linda a sua história de superação, sua história de transformação íntima. Sim. Eu glorifico a Deus pela sua vida, pela sua disponibilidade, pela sua coragem de estar aqui com a gente, porque eu sempre falo, abrir a nossa vida, falar sobre a nossa intimidade é um ato de coragem muito grande. E eu sou muito restrita, não muito na minha vida. E a gente, pra gente chegar aqui e falar as nossas dores, minha gente, não é fácil. Ó, só quem tá aqui sabe. E os nossos defeitos. Isso. E eu sempre falo pra Deus, nas minhas orações, todos os dias, eu falo pra Deus, Pai, o que tiver de mudar, mude. Eu sei que vai doer, porque dói. Todo o processo de mudança dói. Pai, no que eu errei, me mostre. Isso. Então, assim, isso é uma das orações mais importantes que a gente tem que fazer. A gente tem que ter um coração aquebrantado para que Deus, ele venha nos moldar. E eu sei que eu tenho muita coisa para poder mudar, como você, como qualquer outra pessoa, que a gente vem estar disposto para isso. Transformação, né? Com certeza. E, meu Deus do céu, que testemunho lindo. Eu amo escutar testemunho, né? Eu fui alcançada, assim, verdadeiramente numa fase da minha vida pelo testemunho. Então, assim, eu valorizo muito o testemunho. Eu sei o impacto que ele tem na vida de outras pessoas. Estou muito feliz com a sua história e eu tenho certeza que ela vai entrar aí na sua casa, está entrando nesse exato momento como uma resposta de Deus para a tua vida. Por isso que eu falo, compartilhe esse testemunho. Já estamos quase chegando no finalzinho, mas eu tenho certeza que você está aí conosco até o final e que esse testemunho vai te edificar, está te edificando, em nome de Jesus. A gente fala muito sobre família aqui, né, Cecília? Assim, eu tenho muito isso comigo, é tanto que eu peço muito a Deus que a minha família, ela seja firmada todos os dias na rocha, que é o Senhor. Então, é muito importante a família, o apoio da família. E eu gosto muito que todas as vezes que as minhas convidadas, elas venham aqui, elas falem sobre a importância da família, isso, né? Como a gente falou aqui do seu esposo. Por trás de toda mulher bem-sucedida, existe um homem que está ali segurando Sim. na mão dela. Existe uma família, uma estrutura. Porque, como você falou, Deus te fez aprender, tanto que tirou ele lá atrás da tua vida, que você precisava de pessoas, né? Exatamente. Que precisava da presença de Deus e precisava de pessoas. E eu queria que você honrasse essas pessoas aqui hoje, a tua Sim. família, poder falar um pouco sobre essas pessoas que estiveram ao seu lado, porque geralmente, gente, só a família vai ficar na fase boa e na fase ruim ao nosso lado, né? Que bom, Lari. É exatamente isso. Eu tenho muita gratidão a Deus, né? Por minha mãe, meu marido, meu padrasto, minha sogra, meu sogro também, que foram pessoas muito importantes também Sim. no nosso início e sempre estão ajudando a gente hoje. Pela minha irmã, meu pai, todo mundo que realmente está à minha volta, sabe? E uma das pessoas mais importantes da minha vida é a minha mãe e meu marido. Amém, porque por isso. A minha mãe é minha intercessora. Até teve uma cliente que eu nunca vi essa cliente na minha vida e nunca mais a vi também.
Ela só foi uma vez lá no empresarial, de quando eu ainda estava lá. Sim. E ela olhou pra mim, no fundo dos meus olhos. A minha mãe estava lá trabalhando, que foi naquela época, né, que teve que trabalhar comigo, que eu estava com depressão. E daí ela olhou pra mim e ela fez assim: agora eu entendo porque você não cai, porque você tem uma mãe intercessora. Meu Deus. E na hora, eu e minha mãe se arrepiou. Até hoje eu não sei quem é essa cliente, talvez quando ela vê aqui eu falando, ela vai lembrar. Sim, ela fale com você, né? Exatamente, mas assim, é importante a gente ter pessoas de oração. Isso. Porque eu tenho certeza que tudo que a gente passou, assim, foi fruto realmente de um milagre. E o meu marido, por estar sempre me aguentando. Porque assim, geralmente quando o homem ele é marido de uma empresária, ele tem que entender que vai chegar um momento que ela vai acordar um dia e vai estar com pensamento. Um pouco no outro dia ela já vai estar com outro pensamento. Aí daqui a pouquinho ela já vai ter uma ideia, uma história nova, ela vai querer investir mais em uma coisa. Então, assim, é necessário. Então, como você falou, por trás de toda mulher de sucesso, existe um homem ali por trás. Homem de Deus. Exatamente. Meu padrasto também, em todas as reformas que teve, ele estava com a gente ajudando na mudança, a limpeza, em tudo, né? E eu fico muito feliz por cada pessoa que está na minha vida. Teve outras pessoas também muito importantes, né? As pessoas de amizade também que passaram pela minha vida. Teve outras pessoas que também trabalharam comigo no empresarial, que teve, né, todo aquele processo que afastou. E uma das coisas que eu deixo de conselho também é que a gente também venha reconhecer quando a gente erra. E nesse processo de amadurecimento, eu entrei em contato com todas as outras meninas, que eu tive também a oportunidade, que eu magoei, que a gente passou por situações na qual a gente se afastou. E eu pedi desculpa, porque quando realmente o Senhor ele entra, né, no nosso coração, na nossa vida, ele faz todo esse processo de aquebrantamento. Eu era uma pessoa muito orgulhosa. E hoje uma coisa que eu falo para vocês que o orgulho não leva a lugar nenhum. Que é necessário a gente entender, e às vezes a gente nem tá errado, mas também a gente tem que entender que é necessário a gente pedir desculpas para poder a gente seguir em paz. Isso. E é um conselho que eu dou, né, que a gente vem entender sempre que Deus, ele é que comanda a nossa vida, né, que existe um ser muito maior, que o que temos aqui, ó, nas minhas mãos não é nada. Isso. Tudo isso aqui que eu faço, tudo que eu falo, tudo que eu faço, o que eu tenho, não é nada perto do que realmente Deus é. Se Ele quiser, Ele pode falar assim, fazer assim, a gente... Meu Deus, é só um sopro. Só um sopro. É então, verdade. assim, eu aproveito, hoje eu sempre falo pro meu marido, né? A gente corre tanto, a gente corre, mas pra onde? Pra onde? Como é que a gente, assim, a gente vive aquela correria, mas pra quê? Né? Tem que ter o propósito. A gente tem que ter um propósito, um alvo. Então, quando a gente faz por fazer, só para poder conquistar mais, tudo fica. E uma coisa que eu aprendi é isso, que precisamos de pessoas, precisamos ser humildes, precisamos deixar o nosso orgulho de lado, o nosso ego, e entender que não somos melhores sozinhas. E também o mundo não gira ao nosso redor. Isso. É muito Tanto importante. que você hoje está aí rodeado de grandes mulheres, né? Estou rodeada de grandes mulheres, que eu agradeço todos os dias a elas mesmas. Deus, ele colocou esse espírito também em mim de agradecimento, de gratidão. Né, Cecília? Né? Eu acredito que uma pessoa que não tem gratidão já é uma pessoa morta. É verdade. Né? Eu não tinha gratidão, eu não sabia agradecer, eu não sabia reconhecer quando uma pessoa estava precisando de ajuda. Eu só queria ser ajudada. E hoje em dia eu agradeço por todas as meninas, todas as pessoas que estão na minha vida. Oro a Deus para não tirar, mas eu sempre deixo muito claro que quando Ele tira é sempre da vontade dele. Vontade dele. E que Ele venha sempre mostrar a gente o que a gente tem que melhorar, né? Porque temos defeitos. Com certeza. Mas estamos nesse mundo para poder fazer com que a gente venha aturar os defeitos das outras pessoas e não abandonar. Porque não adianta nada a gente chegar no céu sozinha. É verdade. Do que adianta a gente, né, ter talvez uma amizade e a gente não realmente cuidar, zelar e suportar os defeitos, porque é necessário. Os defeitos e as qualidades. Porque se for assim, Lari, a gente nunca vai sobreviver e nunca vai ter ninguém. É verdade. Então é necessário a gente suportar, a gente entender e a gente realmente acolher para que naquele grande dia a gente venha subir juntas. Amém. Glória a Deus. Meu Deus, fui muito edificada. Amém. Hoje aqui com o seu testemunho. Sua história é linda, sua história é uma história de superação. Acho que não só eu, mas
todo mundo que tá aqui, até seu marido mesmo, de lhe escutar, porque a gente se escuta, né? Às vezes, assim, a gente lembra, passa aquele filme na nossa cabeça. Deus é contigo. Amém. Ele está à frente de tudo na tua vida. Eu tenho certeza que você vai viver grandes coisas na presença do Senhor ainda. Continue humilde, continue buscando a Ele, perguntando a Ele o que Ele deseja para a tua vida, como Ele quer que faça. Fala para Ele que seja feita a vontade dEle para trazer e para tirar também pessoas do teu caminho. E continue levantando essa autoestima aí para as mulheres. Isso, e uma coisa que eu sempre falo, né, interrompendo rapidinho, humildade não tem nada a ver com se arrumar, tá, gente? Não tem nada a ver. Minha amiga falou isso no outro. Porque assim, eu posso estar muito bem arrumada, eu sempre gostei de me arrumar, até mesmo quando eu não tinha, tipo, condições nenhuma, sempre gostei. Então, humildade, ela tem a ver com o nosso caráter mesmo. Com o nosso caráter. É a gente ajudar o com próximo. O nosso coração. E ter o coração, né, quebrantado. Para terminar, eu gostaria que você deixasse um versículo, uma passagem bíblica, algo que te marcou, que você caminha, assim, para encorajar essas pessoas que estão assistindo aí. Desde sempre, desde quando eu era lá na garagem da minha mãe, eu tenho até um quadro que é um versículo tão usado, mas que para mim sempre teve um impacto muito grande. Quando você perguntou para mim que eu tinha que trazer um versículo, foi o primeiro na minha mente. Eu poderia trazer outros aqui, né, que faz parte da minha história agora, mas que uma que sempre percorreu a minha história toda, que é em Josué, que é seja forte e corajoso. Meu Deus, é isso mesmo. Que é o que a gente tem que ser forte e corajoso para poder vencer, porque o Senhor venceu. E eu acabo de receber essa palavra, porque eu postei uma foto agora no meu Instagram e foi essa palavra que o Senhor me deu. Ai, não acredito. E eu acabei de postar, porque Amém. eu tenho precisado na minha vida ser forte e corajosa. Amém, Maria. E eu recebo essa palavra como confirmação da parte do Senhor para mim. Tá vendo? Porque eu realmente saí de casa. Agora depois você vai ver no meu Instagram. Acabei de postar essa palavra. Coisa linda. E Deus faz isso. Essa palavra que você deu agora foi para mim. Foi para a vida da Larissa em primeiro lugar. E eu tenho certeza que Deus nos uniu. Oh, meu Deus. Que não é um simples testemunho. Sim. Eu tenho certeza que Deus está gerando uma grande amizade aí. Amém. Porque eu lembro que quando eu falei com você no telefone, eu fiz, meu Deus, parece que eu te conheço há tanto tempo. Há muito tempo. Não foi? A gente conversou de uma forma tão leve. Na verdade, foi fruto de oração. Fruto de oração. De uma tardezinha que eu me sentei e você ligou. Entendeu? É verdade. Exatamente Deus, isso. E tem lá no meu Instagram, Unindo Mulheres e Propósitos. Unindo Mulheres e Propósitos. Mulheres e Propósitos. E né? Você falou sobre família também, né? Já tá na hora de acabar, mas vem uma Pode coisa e outra. Pode falar. Mas você falando sobre família, é uma coisa que eu, tipo assim, tenho muito pra mim, que a minha mãe é separada do meu pai, né? Desde quando eu tinha 2 anos. Meu pai também teve uma vida muito sofrida, como minha mãe também teve. Então, cada um teve uma história muito, muito triste, assim, né? Muito sofrida. E hoje eu entendo. Quando a gente passa por um processo de separação e envolve filhos, os filhos não entendem tanto o lado dos pais. Verdade. E eu passei por um processo de odiar o meu pai. Né, nesse processo, que é muito importante também eu falar, porque tem muitas pessoas que eu acho que passam por isso. Com certeza. E eu passei por esse processo de odiar o meu pai, assim, sabe? De não querer falar com ele, de não fazer questão. E eu até conversei com ele esses dias, que eu fiz assim, pai, quanto tempo eu perdi, né? É verdade. Porque às vezes a gente se perde muito olhando da forma que a gente queria que fosse a nossa vida. Isso. A gente deposita as nossas expectativas naquilo que a gente pessoas, acha. Mas também a gente não entende o que as pessoas passaram. Isso. Sabe? Eu li o livro Especialistas em Pessoas, que é do Tiago Brunet. Foi daí que eu entendi que cada pessoa, ela foi vítima de algo de alguma pessoa. É verdade. Então, assim, não tem como a gente cobrar de alguém que passou por muita coisa, sabe? E hoje eu entendo todo o processo. E hoje, através de um congresso que teve na igreja, né? Eu me ajoelhei lá no chão, comecei a chorar. E Deus tirou essa raiva que eu tinha, essa mágoa do meu pai. E hoje eu consigo ver ele como um verdadeiro amigo para mim. Amém. E quando a gente fez uma viagem agora, recentemente, eu olhei para ele e falei assim, pai, o quanto você sofreu, né? O quanto eu nunca te dei a oportunidade de falar a tua história. Então, assim, eu tenho 25 anos, após 25 anos de idade, eu vim entender qual era a história do meu pai. De vida dele, o tanto que ele sofreu. A gente se disponibilizar a escutar o outro, né? Exatamente. Então, assim, hoje em dia, eu vejo muito como
que a gente tem essa necessidade de entender o que as pessoas passaram, sabe? Sim. E eu não queria ter filho, né? Eu li agora Geradas para o Milagre, que tem a ver com gerar. Sim. E quando o Fagner entrou na minha vida, ele falou que queria ter filho, e eu até falei pra ele, amor, se você quiser procurar outra pessoa, você pode procurar, porque eu não vou ter filho. Então eu não vou poder te dar o que você realmente quer. E o Fagner, com muito amor, carinho, né, meu Deus, como sempre, ele olhou pra mim e falou assim, não... É o teu propósito, ele né? fez assim, não, vamos esperar então, não sei o quê, pronto. E daí ele não me cobrou. E Deus, ele veio me tratar, porque eu tinha medo de acontecer tudo que aconteceu na vida da minha mãe com o meu pai. Meu Deus, é Então, forte. como eu e minha irmã e minha mãe, a gente teve uma vida bem complicada também, junto com meu pai. Então, a gente passou por esse processo e eu entendi o que eu não queria pra minha vida, que era não ter a presença, sabe? Sim, entendi. De um pai. Gerou aquele medo. Isso. Mas não botando culpa Sim, no claro. que aconteceu. E daí Deus, ele teve um encontro comigo na igreja mais uma vez. Glória a Deus E por ele isso, falou que Cecília. tudo que aconteceu na geração da minha família não iria acontecer comigo. Amém. E Deus, ele estava me dando o desejo de ter. E após esse dia, toda criancinha que eu vejo assim, eu falo, ó, amor, imagina. Glória a Deus. E você tem promessas, né? Sim, você conversando comigo naquele dia, que aí quando eu vou entrar, né? Você não sabia nada disso. Naquele dia que a gente conversou por telefone, porque você me fez o convite pro Meu podcast. Deus, estou lembrando agora. E você não sabia nada disso. Verdade. E você falou que estava para vir um menino. E a Meu minha promessa Deus. é de um menino. Glória a Deus. E vamos ver como é que... Meu Deus, que coisa o tempo linda. certo do Senhor, porque eu entendo que é no momento dele. Vai chegar no momento Sabe? dele. E uma importância de você ter um elo familiar. Hoje, como eu falei pro meu pai, com quanto tempo, né, pai, a gente perdeu por orgulho. Isso. Que E não você- vale a pena. E você entende que Deus arrumou tudo, arrumou sua casa, tá arrumando a sua Isso. família para essas crianças Pra chegar essa no criança momento chegar. certo. E é como eu sempre falo pra minha mãe, meu padrasto, meu pai, minha irmã. São amores diferentes, sabe? O amor que eu tenho pela minha mãe, pelo meu pai, pela minha irmã. Com a minha irmã, a mesma coisa também. A gente, por muito orgulho, eu ser uma pessoa muito rebelde também na infância, a gente também se distanciou e hoje em dia eu tenho uma amizade linda com a minha irmã. Minha irmã é uma pessoa muito inspiradora, que eu tenho muito orgulho Amém. dela hoje. Eu consigo entender também tudo que ela passou. Também sinto muito por não ter ajudado naquele momento, porque às vezes a gente também fecha os nossos olhos, só enxerga os nossos problemas. É verdade. E naquele momento também, na minha infância, eu não enxergava o sofrimento da minha mãe, que ela acordava toda 4 horas da manhã para ir trabalhar em um local que, tipo, ela trabalhava até 5 horas da tarde. A gente acha obrigação. Para ganhar R$600 para poder sustentar as 2 filhas, sabe? O momento que a minha irmã passou. Então, assim, hoje em dia eu sempre falo pro meu marido, amor, tudo que a gente viveu, né? E as pessoas que vivem ao nosso redor, a gente tem que estar muito atento também, porque a gente tem que ter esse ombro amigo, sabe? Esse cuidado. E a gente não olhar só pra gente, porque a minha história foi essa. Poderia ter sido uma história feliz, mas essa é a minha história. Foi uma história feliz. História feliz. Mas poderia ser, assim, uma história normal. Isso, mas Deus não Mas escolhe os essa normais. é a minha história. Deus não escolhe uma história normal pra... Deus, ele sempre escolhe as mulheres improváveis. Isso, você é uma mulher improvável. Isso. Eu sou uma mulher improvável também. E provavelmente você que está aí é uma mulher improvável. Não é isso? É verdade. Uma honra para mim te Amém, receber. Glória. Não vou cansar de dizer isso. Muito obrigada por estar aqui conosco nesse bate-papo tão especial. Foi muito edificante para mim. Eu vi Deus na sua vida, na sua história. Amém. Deus realmente confirmou tudo aqui que Ele já estava trazendo ao meu coração. Quero te falar que você voe cada vez mais na presença do Senhor. Amém. Foi glória a muito Deus. lindo te receber. Eu amei. Viu? E eu acredito que Deus, ele preparou esse momento. Amém, foi sim. Ele prepara tudo, né? Com certeza. Gente, que momento precioso. Eu estou aqui emocionada. Cada dia, cada testemunho é algo especial, vindo da presença de Deus, né? Da palavra dele. Ele vai confirmando tudo, ele vai trazendo assim pessoas que a gente nem imagina. Por quê? A obra é dele. Quem manda é ele. Nós só estamos aqui para fazer a vontade do Senhor. Finalizamos aqui hoje com a Cecília Carvalho, com essa menina linda, cheia de luz, cheia da presença de Deus. Eu pude sentir a presença de Deus aqui diante de toda essa conversa, e eu tenho certeza que esse testemunho
te edificou. Eu quero pedir que você nos siga lá nas nossas redes sociais, Geradas para o Milagre, que você esteja conosco nessa corrente, ajudando mulheres a encontrar o seu propósito, a sua missão, a destravando o que ela tem de melhor. Quero pedir também que você curta esse vídeo, que você encaminhe, que você se inscreva no nosso canal. Tem sido tempos preciosos na presença de Deus. E quem sabe você não esteja aqui conosco qualquer dia falando sobre o teu testemunho, sobre a tua história. Até logo!